Existe uma cena curiosa que acontece na vida de todo mundo, aquela em que alguém olha para você com aquela expressão neutra, quase científica, como se estivesse analisando um experimento de laboratório, e simplesmente decide não demonstrar interesse. Nenhum aplauso, nenhum entusiasmo, nenhuma música dramática tocando ao fundo. Apenas silêncio. Agora imagine essa cena acontecendo diante de alguém de Aquário. Se você estiver esperando uma crise existencial cinematográfica, talvez fique um pouco decepcionado, porque o aquariano costuma reagir como um pesquisador diante de um dado curioso. Ele observa, inclina a cabeça mentalmente e pensa algo do tipo interessante. Hipótese rejeitada, próximo experimento, e curiosamente, quando acontece o oposto, quando alguém aparece com elogios exagerados, quase jogando pétalas imaginárias, menos a reação também pode ser estranha. Em vez de sorrir satisfeito, Aquário frequentemente ativa um detector interno de incoerências que faria inveja a qualquer satélite em órbita. A pergunta silenciosa surge na mente, isso é sincero. Ou você está tentando me vender alguma coisa? Ao longo de séculos, observadores do céu e do comportamento humano perceberam padrões curiosos. A astrologia tradicional associa Aquário a duas forças simbólicas muito diferentes. De um lado, Urano, ligado à inovação, rebeldia e mudanças inesperadas. Do outro, Saturno, o velho arquiteto do tempo, associado à estrutura, lógica e disciplina. É quase como se dentro da mente aquariana existisse um inventor excêntrico morando ao lado de um professor, severo que revisa tudo antes de aprovar. E quando essas duas energias se encontram, nasce uma forma peculiar de reagir ao mundo social. Estudos modernos sobre autonomia psicológica mostram algo parecido com esse arquétipo. Pessoas com forte independência cognitiva tendem a depender menos da validação social. Em outras palavras, quando alguém rejeita, o cérebro não entra em modo drama, ele entra em modo análise. É como se o sistema interno dissesse, ok, dados coletados, mas minha identidade não depende disso. A numerologia também costuma associar Aquário a vibrações ligadas ao pensamento analítico e à busca de significado menos números como 7, ligado à investigação e introspecção, e 4, relacionado à estrutura e lógica. Isso cria uma mistura curiosa. Aquário não rejeita elogios, mas prefere elogios que tenham conteúdo. Dizer você é incrível pode gerar um sorriso educado, mas dizer gostei da forma como você resolveu aquele problema de maneira original. Aí sim você ganhou a atenção de um aquariano por pelo menos 3 minutos inteiros. O que, convenhamos, já é uma grande conquista. E se olharmos para o céu, encontramos outra pista simbólica. Aquário tradicionalmente ocupa uma área do zodíaco ligada ao coletivo. As redes humanas, aos grupos e às ideias que conectam pessoas. Em mapas astrológicos, quando o Sol ou a Lua passam por essa região celeste, interpretações simbólicas apontam para períodos de reflexão sobre liberdade, autenticidade e pertencimento. É como se o céu lembrasse constantemente que algumas pessoas vieram ao mundo para experimentar novas formas de pensar. E não necessariamente para agradar todo mundo. E isso nos leva ao ponto central dessa história curiosa. Aquário costuma enxergar rejeição e bajulação como dois lados do mesmo teatro social. A rejeição pode ser vista como um simples desencontro de frequências. Já a bajulação exagerada pode soar como um ruído artificial tentando manipular a percepção. Em ambos os casos, a reação típica não é explosiva, é observadora. É o comportamento de alguém que está mais interessado em entender o sistema do que em ser aprovado por ele. Existe até uma pequena história curiosa que astrólogos gostam de contar. Na mitologia, a figura associada ao arquétipo aquariano é o portador da água menos aquele que distribui conhecimento, ideias e renovação. Não é alguém preocupado em receber aplausos da plateia. É alguém ocupado demais carregando um jarro simbólico cheio de conceitos novos. Enquanto alguns discutem quem gostou ou não gostou, o aquariano já está pensando na próxima ideia que pode mudar o jogo. E essa postura aparece também em relatos contemporâneos. Pesquisas em psicologia social mostram que indivíduos com perfil altamente autônomo tendem a responder à rejeição com distanciamento cognitivo, uma espécie de pausa mental que permite reinterpretar a situação. Em vez de internalizar o julgamento, a pessoa observa o contexto. É quase como se a mente dissesse: interessante, isso revela mais sobre a percepção do outro do que sobre mim. Mas aqui está a parte mais interessante dessa dinâmica. Aquário não ignora completamente as relações humanas.
Muito pelo contrário, ele valoriza profundamente conexões autênticas. A diferença é que essas conexões precisam ser baseadas em ideias, valores e liberdade. Quando isso acontece, o aquariano se torna um dos aliados mais leais e inspiradores que alguém pode ter. Porque quando o aquário acredita em algo, ele não apenas apoia, ele ajuda a reinventar o caminho. E essa é a virada inspiradora escondida nesse arquétipo. Rejeição não precisa ser uma sentença emocional, pode ser apenas um filtro natural do caminho. Bajulação também não precisa ser um combustível para o ego, pode ser apenas um teste de autenticidade. Aquário lembra constantemente que a identidade mais forte é aquela que nasce de dentro para fora. A frase silenciosa desse signo poderia ser algo assim: prefiro ser compreendido por poucos do que aprovado por todos. E se você quiser aplicar essa mentalidade de forma prática na sua própria vida, existem 3 atitudes simples que podem transformar completamente a maneira como você reage às opiniões dos outros. Primeiro, trate rejeição como informação, não como julgamento definitivo. Nem toda porta fechada significa fracasso. Às vezes significa apenas direção diferente. Segundo, observe elogios com curiosidade. Pergunte-se se eles reconhecem algo real ou se são apenas palavras vazias tentando ganhar sua aprovação. Terceiro, cultive um círculo de pessoas que valorizem ideias, não apenas aparências. Relações baseadas em pensamento e autenticidade tendem a durar muito mais do que aquelas baseadas em validação superficial. Porque no final das contas, o arquétipo aquariano nos lembra de algo poderoso. Liberdade emocional nasce quando a autoestima deixa de depender do aplauso coletivo. Quando alguém rejeita, você continua sendo quem é. Quando alguém elogia, você continua sendo quem é. A verdadeira força está nessa estabilidade silenciosa. Então fica aqui uma pergunta curiosa para você refletir. Quando alguém te rejeita ou quando alguém te enche de elogios, qual das 2 situações realmente influencia suas escolhas? E mais importante, isso revela algo sobre você, ou apenas sobre a forma como o outro enxerga o mundo. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe sua experiência nos comentários. Cada história adiciona uma nova peça nesse grande mosaico humano. Aqui formamos uma egrégora de aprendizado, uma grande família que se encontra para crescer, trocar ideias e atravessar ciclos de transformação juntos. Porque quando pessoas conscientes se reúnem, algo extraordinário sempre começa a acontecer.